Oi gente, tudo bem? Eu sou o professor Marcelo Lanfranchi, sou professor de matemática aqui no ENEAF faz um bom tempo já. E eu vou falar com vocês sobre como estudar matemática agora para esse concurso do TJ que está aí batendo na tua porta, tá? E eu já vou te dizer de antemão o seguinte, e você vai ver aqui nos slides, não basta você conhecer a última prova, tá? Então, vou dar uma olhada na última prova. Eu vou te mostrar aqui que não vai te ajudar quase em nada. Lógico, sempre ajuda você resolver uma prova, você resolver 6 questões, ajuda. Mas não te dá subsídio para você saber o que estudar, tá certo? Então a gente vai fazer um levantamento aqui das questões que caem, vou falar algumas coisinhas e vou analisar algumas provas do TJ na área de matemática, desde quando eram 10 questões até 6 questões, que tipo de coisa caía mais, para a gente ver mais ou menos o que a gente deve estudar, legal? Então vamos lá. Aí, primeiro slide, deixa eu ficar aqui com vocês. Bom, então o que você está vendo aqui? Você está vendo aí um bloco 1, que é língua portuguesa, um bloco 2, que é conhecimentos em direito, que aqui cara, tá em casa, você está no ENEAF, você está em casa com direito, né? E você tem um bloco 3 de conhecimentos gerais. Aí, criaturas. Tem aluno que olha aqui e fala, pô professor, vamos grifar aqui, vamos pegar um amarelo aqui. Um amarelo, vamos ver se dá aqui. Você fala assim, ó, matemática, deixa eu ver se vai. Tá aqui, foi. Matemática, professor, são 6 questões de 100. Ah, eu vou chutar. Tem gente que fala raciocínio lógico, vamos trocar a cor. Verde. Raciocínio lógico, professor. Tudo bem, não sou eu, é o Cazu, se não me engano. 10, eu vou chutar, já são 16. E tem gente que fala, professor, olha aqui, ó, informática, são 14, eu vou chutar. Só aqui, gente, você tem 30 questões. Então não é uma boa ideia. Aí você fala, não, professor, o meu problema nem é tanto informática e raciocínio lógico, é na tua área mesmo. Eu vou chutar só a matemática. Então volta aqui, eu vou chutar só a matemática. Então, eu tenho uma péssima notícia para te dar. O quê? O critério de desempate não vai ficar em direito. Não, não vai. Por quê? Porque espera-se quem vai prestar Tribunal de Justiça conheça direito. É o mínimo que você espera da pessoa, que ela conheça direito. Então, o candidato mediano, ele se mata em direito para poder garantir. Então você vai desempatar e no resto. A minha primeira graduação completa, né? Primeira graduação foi física. Fiz física na USP, prestei física. Não fui bem em física. Todo mundo foi. Por que eu não fui? Aí, cuidado você, principalmente você que é advogado, é que eu vou te falar uma coisa. Você fala assim, eu tenho escritório de advocacia, eu já trabalho e tal, não preciso estudar. A gente tende, não estou falando todo mundo, mas a tendência nossa, quando a gente conhece a área, é menosprezar a questão. Então, o que aconteceu? Física, estou falando isso lá em 1985, 86. Física eu menosprezei, então eu fazia de qualquer jeito, acabei indo mal. Porém, aquelas matérias que o pessoal que presta física não sabe, história, geografia, biologia, uma língua estrangeira, que na época acho que eu prestei em alemão, eu estudei em escola alemã, eu destruí, eu gabaritei história, geografia eu errei uma, biologia, se não me engano, eu errei uma. Então, apesar de ter ido mal em física, eu destruí nas áreas que todo mundo vai mal. Então acabou, por incrível que pareça, me favorecendo. Não estou falando que você tenha que ir mal em direito, estou falando o seguinte, se direito é a tua área, não menospreze a tua área. Não vai errar onde você é forte, não menospreze, leia a questão com cuidado, mas não deixa a matemática para lá, tá legal? Tudo bem? Então tá, vamos em frente aqui. Tá, então você está vendo aí o bloco, eu tinha falado lá em porcentagem, né? Então você tem lá um bloco 1 de língua portuguesa, olha que enorme aqui, são 24% da prova, né? Se você pegar só a disciplina de língua portuguesa, eu acredito aqui que seja o maior, né? Que seja o maior. Então até eu falo que para estudar matemática, estude português todos os dias. Porque a compreensão da questão de matemática passa muito por cima de língua portuguesa.
Então eu até brinco em sala, falo que você tem que imaginar uma criança, ler a questão de matemática e contar para a criança. Então, para nós, em matemática, raciocínio lógico, língua portuguesa é fundamental. Além de tudo, são 24%. E a matemática mesmo está aqui em 6%. Né? Está aqui em 6%. Mas, como eu falei, não deixe para lá. Tem mais 6 questões só de matemática, eu vou te mostrar na prova aí, eu acho péssimo. Para mim, deveria ter 14, fica mais fácil de entender o que está acontecendo, tá? Então, vamos lá. O que prevê o seu edital em 6 questões? Tudo isso aí. Operações com números reais, MMC, MDC, razão e proporção, porcentagem, regras de 3 simples e composta, média aritmética, juros simples, equação de primeiro e segundo grau, sistemas de equação do primeiro grau, relação entre grandezas, tabelas e gráficos, sistemas de medidas usuais, noções de geometria, resolução de situação-problema. Tem uma coisa aqui que é interessante eu grifar para falar para vocês aqui, que é isso aqui, ó. Relação entre grandezas, tabelas e gráficos. É você saber interpretar um gráfico, saber interpretar uma tabela, porém, para resolver o exercício, normalmente você precisa de outros conhecimentos. Uma equação do primeiro grau, uma média aritmética, uma porcentagem. Então, normalmente, esse item 10, ele envolve outros conhecimentos. Assim como esse item 13. Resolução de situações-problema. Normalmente, ele envolve uma equação de primeiro grau bem facinho, uma fração, um número decimal, tá certo? Que acaba sendo mais ou menos operação com números reais. Tem questão do nível efetue e te dá uma conta? Até tem, mas para o TJ, esquece, tá legal? Então, para você trabalhar com relação entre grandezas, tabelas e gráficos, resolução de situação-problema, normalmente ele está pedindo um outro conhecimento, que é o que aconteceu na última prova, tá? Vamos em frente aí. Então, olha aqui, a prova de 2014, que é uma prova padrão que a gente já conhecia. O que mais caiu? O que mais caiu está aqui, ó. Vou até grifar em vermelho isso. Ó, noções de geometria, forma, perímetro, área, volume, ângulo, teorema de Pitágoras, 3 questões. Era o que mais caía. Isso era o que mais caía. Noção de geometria. E normalmente, se você conhece a área do retângulo, você faz tudo. É o volume do cubo, a área do retângulo. Era o que mais caía, tá? E aí caíram outras coisas. Porcentagem sempre cai, razão e proporção caía muito, né? Já em 2015, olha aqui, de novo, ó. De novo, olha aqui o... Só que agora eu vou iluminar só, não vou... Olha o item 12 aqui, ó. 3 questões. Essas situações de problema eu marquei. Por quê? Razão e proporção foi utilizado, ó, um asterisco, para resolver essas 3 questões. Tabelas e gráficos, ó, uma questão, tá vendo 2 asterisco? O que foi usado? Média aritmética. Então, como eu tinha falado para vocês, tabelas e gráficos, ele pediu um outro conteúdo que é média aritmética. E resolução de situação-problema, pediu que você soubesse razão e proporção, tá? De novo, olha aqui, ó, noções de geometria, 3 questões. Equação do primeiro grau, precisava saber razão e proporção. 2018, ainda geometria é o que mais caiu, razão e proporção, 2 questões. 2021, essa prova eu não considerei difícil, tá? Pode dizer, foi ridícula, foi baba. Se você estudou muito, tudo bem. Não considerei difícil. Porém, se você olhar só para ela, você fala, o que costuma cair na prova? Pois é, não sei. O que caiu aqui? Porcentagem. Porcentagem, gente, olha aqui, ó. Caiu em 2021, caiu em 2018, caiu em 17, caiu em 15, caiu em 14. Então, porcentagem, você sabe que ela vai aparecer, né? Mesmo que seja aqui em tabelas e gráficos, né? A porcentagem vai aparecer aqui ou vai aparecer em resolução de situação-problema. Mas olha aqui, ó, não teve nenhuma de geometria, tá? Até você pode dizer que teve, que falava que tinha uma ocupação lá de não sei quantas pessoas por metro quadrado, mas não era bem geometria. Bom, então, como é que você prevê, né? O que eu vou fazer? Olha, a prova vai se repetir? Vai ser porcentagem, tabelas e gráficos, situação-problema? Provavelmente não. Mas, com certeza, vai cair porcentagem. Com certeza vai cair uma tabela ou um gráfico que vai te pedir um outro conhecimento, talvez razão e proporção que não tenha caído, né?
E com certeza, situação problema, vai te pedir operação com número real, fração, alguma coisa. Eu diria o seguinte, ó, estude sempre MMC, razão, proporção, porcentagem, regra de 3, ó, não caiu, mas cai em porcentagem. Você pode resolver uma porcentagem usando regra de 3, tá? O que cai menos? Equação de segundo grau cai menos, sistema de medida usual cai menos, mas geometria tem que estar na tua cabeça, tá legal? Tudo bem? Então por essa prova você não consegue prever, mas esse item 13 e o item 10, eles vão envolver razão e proporção, porcentagem que já está lá, fração, decimal, média aritmética, regra de 3, tá legal? E saiba a geometria. Então você já sabe mais ou menos por onde você tem que passear, tá bom? Então um resumo das provas de todas essas que a gente viu aí. Geometria. Se eu tirar a última prova, dá uns 34%, 35%, caiu para 26%. Olha aqui, ó, olha esses três, vamos somar aqui, ó. 19 mais 12 dá 31, 41, 45%. Metade da prova está aqui, ó. Resolução de situação problema, razão e proporção e porcentagem, tá? E o que eu falei, resolução de situação problema, eu colocaria tabelas e gráficos, você tem que conhecer os conhecimentos, tem que saber os conhecimentos básicos. MMC, MDC, equação do primeiro grau, razão e proporção, regra de 3, tá legal? Então é isso, gente. Não descuide, cuidado com questões em cima da última prova e saiba aí a sua matemática básica. Lembra que a gente tem muito aulão aqui, tem resolução de exercício, tem coisa ao vivo. Então fica de olho aí que sempre tem muita coisa legal para vocês. Falou? Espero ter ajudado nessa pequena orientação e até a próxima.